Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Le Miserável Formação, meu nome é Vinícius Anaya. Eu irei dar continuidade a fazer aqui uma segunda parte do vídeo do canal Elial Hask em relação às energias ocultas. E eu irei continuar aqui a fazer os comentários porque de facto existem pontos aqui que são importantes. E isso tudo para mostrar-vos, como eu já referi anteriormente, que aquilo que eu tenho vindo falar, que aquilo que eu tenho vindo vos revelar, na verdade, já está presente. Mas quando nós nos fechamos apenas dentro de um segmento religioso, apenas dentro de um conceito, nós não conseguimos ver a totalidade. Sendo assim, para podermos ver a totalidade, nós temos que conhecer um pouco mais dessas três grandes religiões, tendo uma quarta, como eu já referi, que são as sociedades secretas, que é uma tentativa e que depois culmina aí no protestantismo de Lutero. E, claro que depois disso surgem muitas outras, né? Agora, é importante nós percebermos o contexto já desde a raiz, para vocês de fato, após mais alguns vídeos que eu irei divulgar, conseguirem de fato compreender, assim eu já divulguei isso, compreender que a raiz disso tudo é o Egito, é conduzir-nos até lá. E daí a explicação de por que todos os povos tentam conquistar o Egito, ou tentaram conquistar o Egito no passado, e dentro aqui dos europeus, um próprio exemplo disso foi Bonaparte. Continuando então com o vídeo e tecendo aqui os comentários consoante a necessidade. E como é chamado Esaú na Torá? Seir. Seir é bode. O homem, quer dizer, o homem peludo, mas é a mesma palavra para bode. É o homem bode. Ele carregava com ele a força do bode, Esaú, que voltou como Yeshua. Interessante, essa força daí está conectada diretamente com a idolatria. Não é à toa que essas pessoas que servem eles servem o bode. Para eles é a força extrema, é a força máxima. Seria o Deus deles. E essa é uma força bem pesada. Tem que tomar cuidado. Todo tipo de coisa que está falando, tudo que é idolatria, no final das contas, a gente sabe que vai ser tudo exterminado. É interessante que justo a cabeça de Esaú está dizendo na Torá que ela foi enterrada junto com os patriarcas. Ela rolou. Cortaram a cabeça dele, ela rolou e caiu no túmulo junto com os patriarcas, para nos ensinar que a origem, a cabeça, o objetivo, a origem de todas essas forças ruins que se expressavam em Esaú, que era o bode, ele é para o bem. Por isso a cabeça dele foi enterrada junto com os patriarcas, porque o objetivo do mal é gerar um bem maior, é colocar no mundo uma prova para dar mérito para aqueles que passam pela prova, e esse é o mundo vindouro. Esse mérito de enfrentar o mal e vencer o mal e se conectar com a Hashem, esse esforço conecta a pessoa à eternidade, à continuidade eterna. Aqui tem um ponto que devo fazer referência, para vocês poderem perceber que aquilo que eu venho dizendo aqui já muitas vezes é aquilo que nós interpretamos como mal, essa força destrutora ou destrutiva, ela é uma criação de Deus. E ela tem um propósito. Mas assim como na visão aqui que ele passou de Esaú, que na verdade causou um mal, mas esse mal na verdade vinha para causar um bem, da mesma forma que aqui os judeus não aceitam o mal causado por Yoshua, e depois eles negam, né, eles fazem essa negação de que Yoshua foi um mal que veio por bem, porque na verdade esse mal que vem por bem tira o domínio do homem. Mas infelizmente ele depois também é usado pelo próprio homem para continuar a dilacerar mais ainda toda aquele domínio da magia que estava enclausurado dentro do círculo judeu, ou judaico. E é por isso que Yoshua aqui tem um papel muitíssimo importante. Ele vem de forma muito clara revelar ao homem que o homem também pode executar os mistérios que ele executou se tiver fé
em Deus. E é esse o ponto que é bastante interessante. Então, a origem do mal foi criada por Deus para trazer o bem maior. Então, essa é a alusão que a cabeça de Esav rolou e caiu junto com o túmulo dos patriarcas, e lá ela ficou. É uma alusão desse tema todo que a gente está falando, que todas essas forças, no fundo, têm um objetivo, que Deus criou elas para gerar um cenário no mundo, para ver quem vai se conectar a elas e quem vai se conectar a Hashem. E o mérito de se desfazer delas e conectar a Hashem é o que vai dar para pessoas méritos eternos. Né? Uau! E Rav, é interessante que quando a gente vai olhar cultos, uma parte das religiões que a gente vê no mundo, né, e que procuram chamar a atenção das pessoas com essa questão de mistura entre o bem e o mal, né? Porque quando uma pessoa vai conversar com um devoto de um culto ao bode ou a questão de um ritual satânico, normalmente a pessoa fala, não, é do bem. Eu conheço pessoas que comentam, né? Muitos alunos que vieram de outras religiões falam, Rav, no local onde eu estava, os xamãs, em alguns lugares chamam assim, em outros lugares é mãe de santo, diziam para a gente que isso era o bem, a gente está se conectando com o bem. Então, quer dizer, muita gente era enganada por isso. E a minha pergunta é, por que essas religiões... Aqui, mais uma vez, eu vou fazer aqui uma pausa, porque eu vou reforçar aquilo que eu já tenho dito, para vocês poderem entender. O bem é, na verdade, toda a raiz do mal. O que deve existir não é uma questão de bem e mal, mas sim justiça. Quando o indivíduo procura construir o bem, e volto aqui a referir para aqueles que ainda não tiveram oportunidade, mas se quiserem podem começar a assistir os vídeos, eu não terminei toda a série, do livro de Job, que se vocês tirarem o pré-conceito, a pré-ideia que é criada no começo do texto, vocês vão perceber que Jó estava a tentar ser mais perfeito do que Deus, porque ele afirmava que ele era um homem sem pecados, um homem puro, um homem sem defeitos, um homem cuja nada de mal ele fazia. Logo, ao mesmo tempo, ele estava a julgar-se superior a Deus. E julgando-se superior a Deus, ele sofreu as penitências. E quem veio trazer essas penitências foi justamente os seres espirituais que têm domínio sobre a matéria. Religiões, esses cultos são tão proselitistas, gostam de sempre tentar passar aquela propaganda de que são bons, que são benéficos a todos, que todos devem ir para aquele culto, e no judaísmo a gente vê que não é assim, a Torá não tem essa questão do proselitismo, ninguém é obrigado a se converter. Por que essa diferença tão grande? É interessante. Outro ponto aqui que é bastante importante é sobre se converter. Muitas pessoas hoje em dia estão desiludidas com o cristianismo e elas estão num começo da sua abertura espiritual e querem buscar a religião, querem buscar Deus através dessas 3 ou 4 religiões que existem no mundo atualmente e tentam, de certa forma, iludindo-se a si próprios, achando que a verdadeira religião está no judaísmo. Se, eu já mencionei isso anteriormente, se Deus não soubesse o que faz, se Deus tivesse o âmbito do desejo, da forma que o homem tem, ao qual ele muda o seu intuito, consoante o tempo, consoante os eventos, Deus não poderia ser esse ser superior, e que não é até errado chamarmos de ser. Não seria essa entidade consciente, superior a toda a criação, a tudo aquilo que foi emanado por ele. Porque então iríamos dizer que Deus não sabe o que faz. Ele primeiro dá ao mundo a idolatria, depois ele traz ao mundo uma religião
e promete que aquela é a religião de todas as religiões. Depois ele traz o cristianismo a combater essa primeira religião, e como se não bastasse, ainda Deus traz a religião muçulmana. E mais ainda, depois, ainda traz as sociedades secretas. Então, quer dizer, Deus não sabe o que faz, né? É indeciso. Isso seria um absurdo. Tudo faz parte para que seja construído, para que seja limado e que esse material que aqui está, que ele possa ser filtrado. Daí o julgamento daqueles que são culpados. Não é uma questão de serem bons, não é uma questão de serem maus, mas é uma questão de não agirem com justiça. E a justiça só pode começar a ser feita quando nós julgamos os nossos próprios atos. Não é julgar ao próximo, mas é julgar a nós mesmos. E é assim que se constrói essa justiça. Por isso, não há religião feita pelo homem que pode albergar na totalidade o conhecimento. Por quê? Porque eles estão focados no seu interesse, que é o interesse de domínio sobre a terra, de domínio sobre os outros homens, usando-se daquilo que é a magia e achando que, fazendo uso dessa magia, eles, de certa forma, obtêm a eternidade. Mas não será por aí o caminho, nitidamente. Continuemos. Interessante. Outra vez, outra bomba, outra pergunta interessante. A Torá, na verdade, não é uma religião, como muitos pensam, não é mais uma religião. A Torá é uma expressão de uma realidade que existe. Tem uma realidade física, tem uma realidade espiritual, tem o objetivo da criação. E esse objetivo, essa realidade, inclui todo mundo. Todos os indivíduos, todos os seres humanos estão incluídos nesse projeto divino. Então, ninguém precisa se converter para ter o papel dele, a posição dele e a função dele nesse papel da criação. Então, a Torá não fala, olha, quem não receber a Torá, quem não se converter e ser judeu, vai para o inferno, e não vai quem não dá o dízimo, vai para o inferno. Não fala essa. É o seguinte, você quer se converter, você pode. Você tem que receber sobre si toda a Torá, a função de Israel, que é achar aquele, direto com Hashem. E você pode ter essa função extra de ser a função de Israel, mas não é necessário. Você pode ser um indivíduo de outro povo, de outra religião, de outro culto, seguir as leis da Torá, as 7 leis, e as ramificações dela, é claro, os detalhes dela, e ser uma pessoa que vai ter continuidade eterna, sem ameaça, sem nada, porque ela está te falando, te enquadrando e mostrando o mapeamento da criação. Cada um tem sua posição, cada um tem sua função, e para todo mundo tem espaço no mundo vindouro. É só se conectar à fonte da vertical, sem interferências. Agora, as outras religiões, como eu falei, é a fonte do horizontal. Se a pessoa ela não se apega ao horizontal, que são os intermediários, elas somem. É como a serpente. A história da serpente, quem acha que é a historinha de criança, lá no livro da Torá, os olhos já falam. Quem lê a Torá e acha que são histórias, é propício a pegar o martelo e romper a cabeça da pessoa. É claro, não na prática. Ele fala como... Por que é isso? Porque a pessoa está distorcendo a vontade de Hashem, ela está trazendo a vontade de Hashem para a historinha de criança, para a historinha que aprendeu no jardim de infância. Ela acha a vida inteira que a historinha de Adão e Eva estava com a folhinha, aí a maçãzinha, aí é o símbolo da Apple, e a vida inteira acha que é a historinha de criança. Todos os conceitos da criação estão nessas histórias. As histórias são episódios que expressam conceitos do nível 0 ao nível infinito. Eu agora aqui também vou fazer uma pausa que aqui é importante, que estava falando do Gênesis, que é o livro da criação. E aqui há duas coisas importantes. Primeiro, a mulher é, de fato, o primeiro receptáculo do conhecimento espiritual. É quem tem essa facilidade inegável para
o contato espiritual é a geradora da vida. Então a vida só se dá através da vida. A vida não se dá através da concepção de destruição, do decaimento. Ela dá-se através do processo construtivo, que vai usar elementos físicos e elementos espirituais. Então, Eva faz o primeiro contato com o mundo espiritual e oferece ao seu companheiro o acesso ao conhecimento. Entretanto, já começa aqui os problemas, e há muito que se dizer, porque quando nós estamos a falar da serpente, aqui há várias interpretações, né? Vamos falar que a serpente é um ser maligno, que é um ser que veio para fazer o mal, veio para tentar o homem, veio para tentar tomar o lugar do homem. Na minha visão, a serpente ela vem apenas para filtrar. E é ali que mostra claramente que o masculino, a força masculina, ela é o princípio do mal. E por que ela é o princípio do mal? Porque o mal nasce através do homem. E vejam, Eva, nesse episódio, recebe o conhecimento, tem o conhecimento, e a primeira coisa que ela faz como mãe, como criadora, é partilhar. O homem recebe o conhecimento, e a primeira coisa que ele faz, assim que ele é confrontado, se ele adquiriu ou não conhecimento, ele joga a culpa na mulher. Mas mesmo nesse episódio, se nós fecharmos esse episódio, vejam, quer dizer, mais uma vez, Deus é insano, não sabe o que faz? Deus sabia claramente como que aqueles dois corpos iriam agir. Mas, entretanto, dentro dessa história, existe aqui a mão do homem. E existindo a mão do homem, ele faz questão de colocar a mulher como um ser desprezível. E por quê? Porque ele está a trabalhar dentro de um campo energético destrutivo. Se nós eliminarmos todas as mulheres, nós eliminamos a vida. Mas se nós eliminarmos todos os homens, nós não eliminamos a vida. E aqui não estou a fazer aqui uma propaganda, pronto, vamos aniquilar todos os homens, não é isso. É para vocês perceberem a concepção de vida. E dentro dessa concepção, dentro dessa imagem, o que nós temos aqui é claramente o homem não assumindo a sua parte. Ele dá-se como uma entidade vítima. E daí o que mostra é que ele faz a acusação, mas e por que há o julgamento para Eva? Por que há o julgamento para Eva onde diz que irei amaldiçoar-te e já aqui tudo? Porque ela partilhou o conhecimento que não deveria de ser partilhado. Aqui já é uma outra lição, que é o conhecimento deve ser velado. Aquilo que os espíritos revelam diretamente para ti deve ser velado. Para quê? Para que ele não seja corrompido por forças destrutivas, pelo masculino, pelo falo. Aí a importância do falo. O falo, ele não é criador, ele é destruição. Ele é a força, a potência para destruir. Ele não gera. E vocês vão discordar, pensem da maneira que vocês queiram. Mas eu estou a tentar vos transmitir um pouco daquilo que vem nessas histórias, no Gênesis e por aí afora, e que vocês não se apercebem. Então vejam,
se Deus fosse um maluco, ele jamais teria inibido o ser de ter, ele jamais teria colocado lá a árvore no caminho, porque ele sabia o resultado. Ele jamais teria permitido que a serpente viesse testar o homem. Ele jamais teria expulso desse paraíso. Mas aqui agora existe um outro detalhe, e que se vocês vão pegar, mesmo aqui o Eliel Hask, mesmo o Ravi, mesmo outros rabis, o que vocês vão perceber é que a Cabala foi passada ao homem. O primeiro homem a receber a Cabala foi Adão. E depois vocês vão ver o outro bem a operar destrutivamente, que é o livre-arbítrio. Vão te vender que o livre-arbítrio é o melhor que há. Se esse bem fosse o melhor que há, porque Deus expulsaria o homem do paraíso, porque a partir dali ele iria sofrer a morte. E porque agora, tu, tendo o livre-arbítrio, queres voltar para o paraíso. Queres voltar para o acolhimento de Deus. É porque, na verdade, tu queres buscar a eternidade. E é daí que toda essa questão da magia, toda essa questão da envolvência mágica, vem buscar os segredos da vida. De forma a tentar alcançar a eternidade. E assim poder pensar que pode ser comparável com Deus. Daí que Deus diz: proteja a árvore da vida para que o homem nunca tenha acesso a ela. Que se ele tiver acesso à árvore da vida, ele passa a ser um ser eterno. Continuando. Para cada um, segundo o seu nível, pode se conectar aos conceitos que estão por detrás das palavras das histórias. Isso o Zohar fala. Por isso fala que é propício romper a cabeça quando está usando. Ele está usando a cabeça para se limitar e limitar a Deus. Então, seria propício nem nascer uma pessoa que olha dessa maneira para a Torá. Então, a serpente, justo, olha só que impressionante. Se preparem agora, apertem os cintos. A serpente era uma força que ela tinha um objetivo. Eu não vou entrar. E ela se juntou junto com a força do Samarmem. Samarmem é Sitra Achra, é a força, a origem do mal. E eles tinham o objetivo de pegar o lugar do ser humano, o homem. Porque se o homem passasse na prova, o papel dele já não seria necessário. Eles iriam embora. Então, eles têm que convencer os homens para se apegar nos planos dele, se juntar com os ideais dele. E eles querem, na verdade, pegar o local central da criação, para depois, como se fosse pegar o lugar de Deus. Essa é a função deles. Então, eles vão lá, atrair o homem, não, come dessa árvore, come. E todos esses frutos, o fruto do bem e do mal simboliza a mistura dos conceitos, onde o mal pega a força dele. O mal pega a força dele, essa árvore da sabedoria do bem e do mal, na verdade, é o local de origem das forças do mal, onde mistura o bem e o mal. Por isso, quanto mais bem tem numa religião que fala que é do bem, irmandade, proibido fazer isso, tem que ajudar, é mais perigosa e mais próxima da fonte do mal. Porque quanto mais ela mistura o bem com o horizontal, com o mal, então, assim, ela está pegando mais força da fonte de Hashem para a horizontal. E por isso elas têm mais força, essas instituições que pregam o bem, a irmandade, o amor. Eu não posso comer um animal porque eu sou do amor. Eu sou da... Mas quando a pessoa come um animal e ela age como ser humano, faz boas ações, ela eleva o animal. Ela eleva o animal. Quem não quer comer por motivo de saúde ou porque tem pena do animal, eu admiro. É uma pessoa que controla os desejos por um objetivo bom. Ela tem piedade. Então, Aqui também vou fazer aqui uma pausa e alguns comentários. Pronto, nós temos aqui a questão do veganismo, questão vegetarianos, né? E evitam comer carne. E depois temos aqui a questão da, como ele falou bem e disse bem, como o Bisker disse bem, é a questão de controlar os nossos impulsos, né, os nossos desejos.
Nós temos aqui uma coisa que as pessoas, muitas das pessoas não percebem, que o porquê de ser vegetariano, o porquê que os budistas, né, fora a questão de desacreditar na questão da reencarnação, mas qual é o sentido de tu passares a ser vegetariano? No meu ponto de vista, há dois sentidos bastante fortes. O primeiro é por causa da meditação. Quem de facto medita, quem já praticou meditação, vai perceber que o metabolismo diminui. Se o teu metabolismo diminui, significa que está a gastar menos energia para as tuas atividades. Logo, ao comer em quantidades e ao consumir a carne, vais ter, não é aqui uma questão de ter mais energia, mas vai entrar em excesso. Ao entrar em excesso, isso vai perturbar o teu sistema e vai perturbar a tua meditação. Então, cada vez mais passa a ser uma pessoa que come menos carne, até porque dentro do budismo diz que é permitido comer carne. É permitido, não é permitido matar para comer. Aqui uma questão bastante complexa. Outra via que é interessante dentro dessa perspectiva é por que nós estamos a matar um animal para o consumi-lo quando nós temos as alternativas que são vegetais. No caso de uma escassez de vegetais, o homem pode e deve se utilizar de alguns animais para o seu consumo, consoante a região que esteja. Mas, entretanto, o homem, quando ele mata o animal apenas pelo desejo, pelo impulso de consumir aquilo, aí está o grande mal. E nós temos aqui isso hoje, por exemplo, eu acho que eu já fiz aí um vídeo em relação a isso, que é em relação às galinhas. Vou dar aqui um exemplo bem simples, e podemos ir para outros. Galinhas. Eu, quando comecei a ver essas coisas de bio, eu dava risada, né? Porque eu falava, pá, esse povo realmente não faz sentido. Quer dizer, antigamente tu ias ao supermercado, comprava ali os mesmos vegetais, legumes e derivados desses produtos, vindo de uma horta próxima, e depois, quando entrou a grande industrialização, as grandes superfícies, e já com a mutação genética, então, né, um mesmo formato, aquela beleza, pouca deformidade e etc e tal, o homem, epa, não, isso daqui não é bom, né? Então vamos para aquele que tem o agrotóxico, aquele que está modificado geneticamente para cumprir a função. E desvalorizou completamente aquele produto que vinha da horta local. Passado alguns anos, ele passa a valorizar o produto e tentar se desvincular do outro produto. Entretanto, ele paga para ir 3 ou 4 vezes mais do que ele paga num produto corrente, naquele que ele escolheu, que era o produto mais industrializado, por assim dizer, e para consumir o biológico, que antigamente ele não dava valor e o produto vinha basicamente a um preço justo. E eu, quando começou essa história, a primeira coisa que eu vi não foi o interesse real, foi a especulação comercial. Foi a especulação comercial que era, vamos oferecer um melhor produto, numa melhor qualidade, sem os mesmos agrotóxicos que já foram fornecidos no passado e que as pessoas consomem e etc e tal. Mas agora nós vamos pegar esse produto que era a horta, né, o hortalício, e vamos elevar o preço dele, vamos eletizar. Porque no fundo é isso. O que aconteceu que hoje bio elitizaram o produto. Não há aqui o verdadeiro interesse em fornecer o produto saudável para o cidadão. Há um interesse de elitizar o produto e ganhar dinheiro em cima do produto. Esse é o verdadeiro intuito. Mas usando-se desse intuito, a primeira vez que eu
ovos bio, fiquei pensando, pá, isso é maluquice, né? Ovos bio, as galinhas são todas iguais, qual é a diferença aqui que ele vai fazer, né? Mais agrotóxico, menos agrotóxico, mas eu não tinha na altura, muitos anos atrás, eu não tinha a noção de como que era uma chicken farm. Depois, alguns meses atrás, estava a conversar com um colega no meu trabalho, e ele tem uma chicken farm. E eu comecei a perguntar, eu falei, porque me interessei pelo ciclo de vida dos animais. Em suma, aqui porque eu acho que eu já fiz esse comentário no outro vídeo, é usado muitos, já é uma alteração genética, né? Você estás a comer basicamente um clone, e esse clone, por assim dizer, já recebe como alimento algo que vai fazer com que ele, é como hoje em dia muita gente gosta de tomar as proteínas, né? Então vai fazer o animal crescer de forma anormal para que ele seja abatido rapidamente. Então veja o tanto de porcaria que estás a ingerir ao comer um frango, né? É algo barato, mas tem muita porcaria ali dentro. O que é absurdo, né? Temos aqui um absurdo. E depois como é que tu produzes mais frango? E eu perguntei, como é que fazes com os galos e essa situação? Não é necessário galos. Dás um alimento para dentro da... Eu não entendi se é um alimento especial ou é algo que se coloca dentro da ração dos animais, e eles passam a produzir mais frangos. Quer dizer, eliminou-se completamente ali a necessidade da parte masculina, mas não é esse o problema. Aqui a questão é o que é que nós estamos a comer, o que é que nós estamos a consumir. Mas depois entra aqui toda essa questão de a selvageria que é feita, eu já coloquei isso também num outro vídeo, a selvageria que está sendo feita com os animais para o nosso consumo. Nós não precisamos consumir todos os dias carne de vaca, frango ou peixe. Mesmo hoje em dia uma coisa que se vê muito nos supermercados, que é o salmão. Já viram a selvageria também que é a criação desses animais? Apenas para o teu consumo. E agora, como já referi anteriormente, mas quantos desses animais não vão parar no lixo? Ou não vão parar transformados em adubo? Então veja, a selvageria que nós estamos a fazer para confortar o nosso consumismo animal. E é algo que nós devemos pensar, devemos refletir, devemos valorizar a agricultura local, devemos valorizar os pequenos agricultores e devemos reestruturar aqui o sistema para que as coisas não sejam dessa maneira. Nós estamos a fazer uma agressão total à vida e ao meio ambiente. Continuando. Mas a Torá fala, se uma pessoa que come e vive como um animal, é melhor não comer carne, porque é um animal que está matando outro para os seus desejos. Então é melhor evitar. Mas quem usa da carne para fazer a vontade de Hashem, está elevando a criação, está elevando a carne, está elevando o animal. Uma visão diferente. A serpente quis confundir. A força da serpente é essa que fala, eu sou teu amigo, sou teu irmão, vamos fazer o bem, vamos curar uma pessoa. O Midrash fala é como um machado, que é feito de madeira, mas tem o ferro. Quando Deus criou o ferro, as madeiras reclamaram, Deus, eles vão acabar com a gente. Aí Deus falou, não se preocupe, eles só vão acabar com vocês se vocês participarem com a madeira do machado. O machado sem madeira, ele não consegue cortar, ele reflete, ele tem ressonância. Então, uma madeira seria a alusão ao bem. Quando a pessoa faz com essas forças um bem, ela rompe várias árvores. O bem que eles fazem é para ter mais forças e conexão com a origem das forças, que é o bem, para poder fazer mais e mais os interesses deles, que é realmente se apegar às forças da horizontal. É temas muito profundos, dá muito o que refletir aqui. Eu estou até aqui meio já entrando nos... como fala? Emoções elevadas de falar desses temas. Rafa,
com essas perguntas todas, né, que você está respondendo, eu acho que para muita gente que está aí em casa assistindo, deve imaginar o seguinte: poxa, eu já, né, vamos colocar aqui um exemplo de uma pessoa que pode estar assistindo agora, com certeza tem um número bom de pessoas pensando isso. Poxa, eu já tive num centro X, num centro Y, numa religião beta, tal, e que acontecia coisas assim, e graças a Deus eu saí disso, me conectei com o Eterno, com a Hashem, mas por outro lado, eu percebo às vezes coisas na minha casa que parecem ser, né, vultos, aparições de espírito, presença de espíritos que, a princípio, não acho que deva ser bom, né? Porque senão ele não estaria aqui vagando por esse mundo. O que essas pessoas podem fazer na prática? Muita gente que deve estar assistindo e tendo essa dúvida até na sua vida pessoal. O que a pessoa pode fazer mediante a isso? A achar que pode estar tendo espíritos, presenças na sua própria casa? Novamente, é uma pergunta muito importante. Primeira coisa, a pessoa tem que ter a consciência que fez um erro, fez algo errado, por mais que foi sem querer, e se arrepender, sentir um certo remorso. Falar com a Hashem, fiz errado, eu fiz ações que não foram da tua vontade. E, se for possível, inclusive, pegar a mão direita, bater no centro, no peitoral, um pouco para a esquerda, onde é a boca do coração, e falar para a Hashem com as suas palavras, não precisa ir para nenhum intermediário. Direto com a Hashem, fala: olha, eu fiz errado, eu fui em tal lugar, cometi contra essas forças, fiz contra a tua vontade. Tem pessoas que fez até despacho, que é idolatria, já serve essas forças, é ainda mais grave. E isso, como eu falei, acaba criando uma abertura na proteção. E pode ser que, provavelmente, esse é o motivo que muitas pessoas que mexem com isso acabam vendo em casa coisas acontecendo. Pode ser que é imaginação também, pode ser que é um tipo de doença, pode ser também, mas tem também as pessoas que realmente têm acesso. Até eu conheci uma pessoa que na casa dele acontecia muitas coisas assim, muitas estranhas. Depois ele se lembrou que ele tinha uma noiva, que ele terminou o noivado e ela deu um presente para ele de despedida do noivado, e era uma boneca vermelha. E ele deixou em casa e a casa começou a ter várias coisas acontecendo na casa dele. Ela mexia com bruxaria. Até que ele foi num outro local que falou para ele: vê se tem uma boneca vermelha na tua casa, pelo que você está contando. Aí ele foi instruído a jogar no mar. Quando ele jogou no mar, ele estava com medo. Ele chamou um outro amigo meu para ajudar ele, para tirar a boneca da casa dele. Os dois estavam morrendo de medo, foram para o mar, jogaram a boneca lá no mar e tudo terminou. Porque no mar, o que acontece com essas forças? É interessante, é um tema, mas quem se envolve com isso pode ser que realmente veja essas coisas, aconteça isso com ele. Então, a primeira coisa, como eu falei, se arrepender de ter mexido com isso, se arrepender de ter frequentado isso, ou ter rezado para intermediários, se arrepender, tirar do coração toda idolatria, toda horizontal, deixar só vertical com a Hashem e direto com a Hashem. Depois que ele faz isso, ele tem que receber sobre si, não voltar aí nesses lugares, fazer como uma promessa para a Hashem, que eu não vou voltar mais nesses lugares, não vou mais mexer com essas forças. Depois disso, ele com todo o coração abre o coração dele para se conectar com a vertical, com a Hashem, e reconhecer que, olha, eu quero fazer tua vontade, por favor, volte para mim a tua proteção, volte para mim a tua luz, eu quero me conectar com a tua luz. Como a pessoa age aqui embaixo, Deus age com ela lá de cima. Se isso não der certo na primeira vez, é porque só agiu 1%, 3%, 5%. À medida que ela vai fazendo isso, já conheci vários casos, ela vai aumentando a porcentagem de conexão com a Hashem e diminuindo a porcentagem da conexão com essas forças, até que ela vai se limpando, vai se conectando outra vez com a Hashem, e essa é a melhor... Pronto, eu irei agora fazer aqui algum resumo, o porquê que eu trouxe isso e por que eu pego aqui justamente dentro do judaísmo, e que é como já referi, né? O cristianismo nasce e usa-se da Taná para poder falar sobre Deus. O Islão, de certa forma, também usa-se da Taná, mas muito mais, uma cópia muito mais do cristianismo, para falar sobre Deus. As sociedades secretas usam-se não só do cristianismo, mas de todas as outras envolventes que existem, que se fale em relação a divindades, principalmente quando as divindades são divindades antigas, para tentar criar ali a sua base de divindade.
Depois, mesmo assim, nós temos aqui os protestantes, e quando aqui estou a falar do Lutero, porque a separação, né, que acontece, a dissidência que acontece entre o catolicismo ortodoxo e o catolicismo de Roma tem outros domínios, que é mais uma questão de domínio sobre os povos e com alguns pontos, de facto, espirituais ali no meio. Mas é muito mais uma questão de quem manda e quem obedece. E com isso, aqui que está o ponto, né? Aqui que está o ponto da magia para as sociedades secretas, aqui que está o ponto da magia para o Islão, porque como já referi, o Islão trabalha muito bem, tem um conhecimento muito profundo sobre jinns, né? E que seriam os demônios para eles, entidades do deserto. E daí tu pode também tirar aí o Aladim, né? Mas eles têm um conhecimento muito, muito aprofundado. E como eu já referi, se tu fazes uma invocação à noite, não esperes receber uma entidade com intuito de criação. Até porque as entidades com intuito de criação manifestam-se no mundo espiritual e que é onde tu tens acesso quando estás a dormir. Agora, é muito importante que vocês percebam exatamente o que eu vou vos dizer agora. Não se atrevam, jamais se atrevam a tomar esse vídeo como um ponto ou como uma alavanca para um movimento antissemita. Ai daquele que iniciar um movimento antissemita na nossa era, porque esse terá a carne dilacerada até a última gota, até correr a última gota de sangue do seu corpo, e se ele encontrar o arrependimento, não será consumido pelo fogo. Mas caso contrário, após todo esse sofrimento, toda essa dor, ele será consumido pelo fogo. Então, ai daquele que levantar o braço ou a mão contra o povo de Israel, porque eles próprios irão pagar com o sofrimento deles em relação a Deus. Não há homem que o possa julgá-los, mas sim eles próprios a reconhecerem aonde Deus realmente está. Disse, vou deixar a descrição completa do canal do Rabino Eliyahu Haskell, o link para o vídeo completo, e agradeço por vocês terem assistido. Espero que com isso as coisas comecem, o véu comece a ser erguido e que vocês comecem a perceber que a religião, seja ela qual for, nada mais é do que magia. E aquilo que o homem bom deseja é o poder. E esse poder é o domínio sobre outros homens. Obrigado, uma continuação de uma boa semana.